A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Senhoras e senhores, em continuidade ao quarto dia do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, apresentamos a segunda Conferência Magna, que tratará sobre o tema O Futuro dos Direitos das Empresas. Convidamos para presidir a mesa desta conferência Dr. Fabrício de Castro Oliveira, presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Bahia. Especialista em processo civil, foi vice-presidente do Conselho Seccional da OAB da Bahia na gestão 2013-2015, foi conselheiro federal pelo Estado da Bahia na gestão 2016-2019, foi presidente do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Como palestrante, convidamos o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão. É vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, professor emérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e da Escola Paulista da Magistratura, doutor honoris causa em Ciências Sociais e Humanas, professor honoris causa da Escola Superior da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, professor universitário, autor de diversos artigos e livros jurídicos, palestrante no Brasil e no exterior, foi promotor de justiça, juiz de direito e desembargador. Passamos a palavra ao presidente da mesa desta conferência magna, Dr. Fabrício de Castro Oliveira. Bom dia, prazer imenso participar dessa mesa. Não poderia inicialmente destacar que a realização de um evento dessa grandeza requer um esforço muito grande da diretoria do Conselho Federal, da Escola Nacional e também de diversos funcionários do Conselho Federal. Então, na pessoa do meu amigo Rony Duarte, conselheiro federal por Pernambuco e diretor-geral da escola, eu queria parabenizar todos os realizadores deste evento. Eu fico muito honrado com o convite para participar desta mesa, porque nós teremos um grande conferencista. Descobri que é meu conterrâneo de nascimento, o ministro Luiz Felipe Salomão, e quero dizer que a advocacia brasileira hoje vai ser brindada com a conferência de um ministro, de um jurista que é referência em todo o direito privado. É um construtor não só da jurisprudência, mas também da doutrina nacional. Tem livros e votos que têm estabelecido diretrizes fundamentais para a evolução e a estabilidade das questões de direito privado, das questões de direito empresarial, e eu não poderia destacar de forma muito especial as áreas de recuperação judicial e também arbitragem. Então, ministro, com muita honra, eu passo a palavra para que Vossa Excelência
possa fazer a conferência. Um bom dia a todos que nos acompanham, para nossa enorme satisfação. Quero agradecer essas palavras gentis do presidente Fabrício. É um enorme prazer também para mim poder participar dessa mesa. Eu realmente sou seu conterrâneo, nasci em Salvador, fui para o Rio muito novo, com menos de 1 ano de idade, mas tenho essa dupla naturalidade, o que me deixa muito contente. Quero também agradecer, nesse primeiro momento, o convite que me foi formulado pelo presidente Marcos Vinícius, pelo Castro Neves, são amigos de muito tempo e me brindaram com essa oportunidade de conversar um pouco, de trocar experiência nesse que é o maior evento da advocacia do Brasil. Também quero registrar minha enorme satisfação de poder participar de um evento que é comandado pelo presidente Santa Cruz, que é do Rio de Janeiro. Eu conheço já também há muitos anos, sei da sua combatividade e agora, à frente da OAB Nacional, vem se destacando como era de se esperar. E ao diretor da escola, o Rony, também, pela organização desse magnífico seminário. Vai para o Guinness Book, com certeza, seja pelo número de participantes, seja pelos painéis. Enfim, é um prazer, uma satisfação, uma honra poder participar de um evento como esse. O nosso tema, o futuro do direito da empresa, ele me remeteu, quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco preocupado, porque ele fica parecendo um pouco de futurologia, né? Prever o futuro, um pouco de pitonisa, um pouco de jogador de carta, de tarô, de búzios, uma coisa meio complicada nos dias de hoje. Mas eu me lembrei um pouco da estátua de Jano, né? Que fica hoje no Museu do Vaticano, e que ela tem a dupla face, uma virada para frente, outra virada para trás, simbolizando aí quem pode ver o passado e enxergar o futuro, né? É o Deus grego-romano das transições, por isso mesmo tem o nome de Jano, que janeiro é o mês que nós planejamos o futuro olhando para o passado, né? Mas essa tarefa é muito difícil, porque no Brasil, como nós sabemos, até o passado é incerto. Então, prever o futuro é um trabalho difícil. Então, o que eu pretendo expor, trocar essa ideia com todos que nos acompanham, é sobre as circunstâncias do momento que estamos vivendo, quais as perspectivas para o direito de empresa, para o direito empresarial, para o direito comercial, para aqueles que ainda mantêm essa denominação, quais são essas perspectivas diante de tantas mudanças que estamos vivenciando, né? Essa é a proposta, esse é o programa de trabalho que eu pretendo fazer no curto espaço de tempo que nós temos aqui para esse debate. Eu preciso contextualizar antes de avançar e tratar dos diversos temas, seja no campo contratual, presidente Fabrício, seja no campo do direito da empresa propriamente dito, seja no campo da recuperação da falência. Contextualizando, o que nós vivíamos no final do ano passado? Nós vivíamos um momento de mudança, de expectativa antes da pandemia. A Lei 13.874, que tratou da liberdade econômica, trazia uma lufada de liberalismo, de empreendedorismo. Nós tínhamos uma perspectiva, havia uma, ainda pequena, né, ainda tênue, mas uma retomada da economia em que nós juízes, percebemos bem isso, especialmente os juízes de vara de recuperação, varas especializadas, eles têm um termômetro incrível para avaliar quais as empresas, quais os setores que estão conseguindo sair da crise, qual o momento que a crise começa a terminar e começa a avançar.
nós não precisamos nem de indicativos econômicos para isso, por causa da sensibilidade e do fluxo, do movimento ali, né? E aí veio a questão da pandemia. A partir de março, nós temos que trabalhar com mais instrumentais, a legislação transitória que trata do tema, os efeitos da pandemia, que é um pouco do que nós vamos ver aqui ao longo dessa breve exposição. E também teremos que analisar o pós, né? Qual a consequência disso para o âmbito das empresas que nós já temos, só uma nota ali de rodapé, uma nota de pé de página, nós não temos uma boa classificação nos rankings mundiais de doing business, de realização de créditos. Nosso marcador não é o dos melhores, né? Tanto na pesquisa que o Banco Mundial faz, quanto também a própria OCDE. O Brasil quer entrar no clube dos ricos, como a oitava ou a nona maior economia do planeta. Essa avaliação do ambiente de negócios é muito importante. Nós precisamos melhorar, já vínhamos tentando fazer isso, melhorar os indicadores no final do ano passado, agora todo esse cenário muda. Essa preocupação é uma preocupação mundial. O Banco Mundial ele realizou uma pesquisa e colocou na internet quais os mapas de todos os países onde estão sendo adotadas medidas emergenciais para sair dessa crise em decorrência da pandemia. É conhecido o Global Guide a respeito desse tema. Também para a legislação em torno da Covid, a própria Organização Mundial de Saúde colocou também, a OMS colocou um site onde disponibiliza toda a legislação vital para enfrentamento desse tema da Covid, mais correlacionado ao sistema de saúde, claro. E há também estudos que já vinham sendo feitos ao longo dos anos anteriores, dos anos passados, recentemente passados, onde se discutia muito o fenômeno da globalização, não do ponto de vista do mercado de capitais, porque ele já está consolidado e é impossível você cogitar de uma redução do mercado mundial em termos globalizados, mas já vinha se discutindo os efeitos da globalização no funcionamento das empresas, né? A esse nome, discutindo quais os benefícios e quais os malefícios, se dá o nome de globalization, que é um termo hoje cunhado por especialistas na área de tendências, né, funcionando como uma espécie de adequação à globalização. Essa tendência efetivamente vai aumentar agora, se é que a gente pode fazer algum tipo de previsão sobre isso, né? Vendo ainda nesse campo das estatísticas, eu separei aqui um dado curioso e interessante. Quem usa o sistema judiciário, quem utiliza mais o sistema judiciário são os advogados, claro. Nós estamos numa conferência, a maior conferência de advogados do mundo. Então, tem uma pesquisa, eu vou começar esses dados para poder, em seguida, falar dos efeitos da pandemia e do direito da empresa. Tem uma pesquisa que o professor Lavareda fez há pouco tempo para a Associação de Magistrados Brasileiros, em parceria com o Centro de Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas. Lavareda analisou o desempenho dos poderes constituídos da nossa República e foi perguntando por segmentos. O Poder Judiciário, o que é pouco divulgado, né, ele tem o melhor desempenho quando comparado com os outros poderes, seja para a sociedade, seja para os segmentos específicos. Mas o que me deixou contente, sabe, presidente Fabrício, foi verificar que entre os advogados, esse conceito de o judiciário desempenhar o melhor papel dentro dos poderes da República, o conceito dos advogados é muito bom, quase 60%. Se comparado com a sociedade em geral, cai para metade, 33%. Então,
judiciário é muito bem avaliado entre os advogados. Uma coisa bem interessante, né? Ainda dentro do conceito, dentro do contexto numérico, em 2018, o CNJ fez o Justiça em Números, onde nós tivemos pela primeira vez na última década uma redução do número de casos pendentes, né? Mercê aí de um trabalho efetivo, de produtividade que vinha sendo desenvolvido. Então, a tendência era, pela primeira vez, uma tendência de queda do passivo, né? Desobstruindo a taxa de congestionamento. Nós tivemos um volume médio para cada juiz de 6.775, e também para a ordem dos servidores, né? Um aumento também da carga de trabalho muito grande. Nesses últimos 4 anos, a produtividade aumentou 10%, alcançando uma média de 1.877 processos baixados no ano de 2018 para cada juiz. Isso era a tendência, Fabrício. Agora vai mudar, claro, porque nós estamos trabalhando aí com o que se chama de explosão de demandas decorrentes dessa pandemia. Nós estamos com uma expectativa, por isso mesmo têm sido escritos artigos em torno desse tema, achatar a curva de crescimento das demandas, utilizando as soluções extrajudiciais para não levar o judiciário a um colapso. E se nós formos para o direito de empresa, se nós formos ainda para a questão das empresas, né, nós temos aqui algumas pesquisas que estão sendo feitas, a Pulso Empresa, foi realizada pelo IBGE, ela dá quase 600 mil empresas que fecharam desde a pandemia. 600 mil, quase dessas aí, quase 70%, mais de 70%, perdão, relataram queda das vendas. E quase metade delas demitiu o pessoal e reduziu os seus quadros. Uma recente matéria na Folha de São Paulo, já nessa mesma linha, revela os hábitos das empresas e em torno de 50% diz que pretende manter, seja revisando suas metas e prioridades, manter esse trabalho remoto. Ou seja, vai haver uma dificuldade no mercado de trabalho, seguramente, e isso gera uma perspectiva difícil para as empresas, difícil para a sociedade. Caminhando um pouco para o tema específico, eu apresentei as premissas, as bases, eu queria tratar agora desse tema específico, né? Claro, nós sabemos que a nossa legislação, ela conceitua, na verdade, o empresário, no artigo 966 do Código Civil, e o direito da empresa vem como consectário desse conceito definido na lei, aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada. E aí o direito empresarial, que hoje ganha um relevo extremo, né, diante dessas circunstâncias, diante da atividade econômica que permeia toda a sociedade contemporânea, o direito empresarial sofre o influxo dessas mudanças, especialmente na questão relacionada aos contratos empresariais fortemente impactados pelos efeitos econômicos da atual pandemia. Mas eu, ainda assim, penso que nós temos ferramentas, instrumentos importantes para lidar com esse momento. Vou já partir para os pontos importantes diante do adiantado da hora e para a gente não perder a oportunidade, se for o caso, de termos ainda, se der tempo, um pequeno debate aqui com o nosso presidente da mesa. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção em relação aos contratos é uma espécie de dever anexo que boa parte da doutrina vem salientando, que é o dever de renegociação. A obrigatoriedade, ainda que não prevista em lei, mas como princípio anexo ao contrato, de antes de submeter a questão ao judiciário, passar por um processo de negociação prévia. É um princípio interessante, precisa ser melhor
exposto e também entendido pelo próprio Poder Judiciário. Não vingando a ideia da negociação prévia, que eu acho que é a melhor saída para todos nesse momento, aí entra a questão da resilição do contrato de maneira bilateral ou o próprio distrato, isso também de maneira negociada. No primeiro caso, a ideia, a proposta é manter o contrato. No segundo, se não for possível, estabeleça-se as bases em que vai haver o distrato. Muito se tem discutido sobre caso fortuito e força maior para descumprimento contratual. Há autores que afirmam que essa hipótese, caso fortuito ou força maior, afastaria a responsabilidade contratual nesse momento. Mas para outros, especialmente a doutrina tradicional, os julgados, a jurisprudência que foi se formando em torno desse assunto, como a crise, em certa medida, é passageira, ela pode não ensejar o reconhecimento de caso fortuito ou força maior. Seguramente, para as obrigações de fazer esse reconhecimento, me parece razoável. Para o resto, é a jurisprudência que vai dizer, no caso a caso, separando o joio do trigo, o que é aquele que pretende se beneficiar indevidamente desse momento, daquele que com boa-fé agiu, e a boa-fé aí é a objetiva, que vai balizar as decisões judiciais para a tomada de decisões no caso a caso, observando a conduta de cada um dos contratantes. Também tem a questão da alteração das circunstâncias e as diversas teses que surgem daí. Onerosidade excessiva, teoria da base do negócio, todas elas precisam ser contextualizadas nas decisões judiciais, nas decisões que vamos tomar, na jurisprudência que vai ser criada em torno do assunto. Ainda com aspectos complementares, nós temos a questão relacionada ao direito da concorrência e os cartéis de crise, né? Exemplo disso são os preços abusivos de máscaras e álcool gel que se tomou, a ponto de se criar uma recomendação na Senacom, uma nota técnica para a tomada de posição de alguns consumidores sobre esse ponto, que evidentemente terá que ser analisado, seja pelos órgãos de controle, seja pelo judiciário, a questão dos cartéis de crise com uma lupa, né? Vamos ter que analisar com lupa sobre esse ponto, e também os direitos do consumidor vis-à-vis com a questão da força maior e do caso fortuito, para justamente evitar que o cancelamento, vamos ter muito problema de cancelamento de contratos, reserva de turismo, passagem aérea, dentre outras questões que envolvem o consumidor, aquisição de propriedade, aquisição de bens e produtos pela internet. Nós vamos ter uma infinidade de casos que vamos precisar aplicar as ferramentas que temos para lidar com isso, né? Também um outro aspecto que a pandemia trouxe aí, do ponto de vista positivo, se é que nós podemos falar assim em torno de uma tragédia como essa, e aqui vai a minha solidariedade para todos aqueles que sofrem com isso, com parentes, com vidas ceifadas, né? Nós todos paramos sempre para essa reflexão dramática que estamos vivendo, mas um aspecto positivo para o campo do direito é, sem dúvida, a digitalização das relações jurídicas mercantis. Ao menos 3 diplomas legais vieram com essa última providência de digitalização. A medida provisória 951 de 2020 estabelece certificados de assinaturas digitais, a instrução normativa da DREI, do Departamento Nacional de Registro Empresarial, número 79 de 2020, e o decreto 10.278, que trata do tema. Um outro ponto muito interessante, eu estou correndo, nosso tempo é curto, né, presidente Fabrício? Um outro tema muito interessante é o da responsabilidade dos administradores. Nós tivemos 2 casos nos Estados Unidos, agora recentes, em decorrência da pandemia, 2 ações class actions, né, que eles chamam,
muito interessantes. Nós tivemos uma no sul da Flórida, proposta por consumidores de uma empresa de cruzeiros, de navios, que questionava a posição, a postura da empresa na divulgação dos seus resultados, nos seus balanços, em que ela desconsiderava os efeitos da pandemia. Então, propuseram os investidores uma ação objetivando justamente conferir transparência a essa divulgação que poderia impactar nos resultados. A mesma coisa em relação a uma empresa que anunciou a realização, a descoberta de uma vacina. A Pharmaceuticals, Inovio Pharmaceuticals, ela apresentou uma notícia falsa, aparentemente falsa, no sentido de que havia descoberto a vacina e apresentaria no mês seguinte o resultado. Então, são duas ações que buscam a responsabilização não só da empresa, como dos administradores, pela falsa notícia ou pela pouca transparência. Então, aqui no Brasil, a CVM publicou um ofício circular onde ela menciona a obrigatoriedade da revelação de fatos importantes em consequência dos impactos sofridos pela pandemia. Sem falar, doutor Fabrício e aqueles que nos acompanham, nas demandas mais frequentes, como é o caso de locação não residenciais, né? Locações residenciais também, onde se discute moratória judicial, exceção de contrato não cumprido, qual é o papel do Poder Judiciário nisso, se o Judiciário pode avaliar a questão da moratória ou não, a revisão judicial do aluguel, em que medida a jurisprudência vai se formando, exigindo a prova da redução do valor, taxa condominial em shopping center, também é outro ponto que nós vamos ter que tratar, formar a jurisprudência no STJ, se há ou não a isenção, isso tudo, claro, se não for renegociado, que é o melhor, que é a solução mais consentânea para o momento. Mensalidades escolares, idem, né? Também devemos uma abordagem sobre isso. Olha, nós temos como visto aqui uma ferramenta, um instrumental já muito poderoso para tratar desse tema. O Judiciário está aparelhado para tratar desse tema. Nós temos a medida provisória 927, que trata dele nas relações trabalhistas. Nós temos o regime jurídico emergencial, a Lei 14.010, que no campo das empresas simplifica a realização de assembleias às sociedades anônimas. E nós temos a medida provisória 931 de 2020, convertida anteontem na Lei 14.030, que também representa uma ferramenta muito interessante para o assunto. E, por último, já concluindo, eu já sei que meu horário termina, nós temos a possibilidade de atualizar em maneira definitiva a legislação que trata de recuperação de empresas no Brasil. Há um substitutivo na Câmara dos Deputados, pronto para ser votado, relator é o deputado Hugo Leal, onde ele ouviu os diversos segmentos interessados no assunto. Eu creio que seria uma legislação, nos colocaria, essa modificação da lei de recuperação, nos colocaria alinhados com todas as legislações do mundo que tratam do tema, já adaptado para esse momento que estamos vivendo. Olha, seriam muitos temas a tratar, eu fiz um pupurri aqui, procurei correr bastante para não ultrapassar o tempo, porque o presidente me disse que chegou a hora, eles cortam a nossa cena, então eu não queria deixar de encerrar sem dizer que, a despeito de tanto problema, tanta dificuldade, nós temos toda a condição do mundo de enfrentar esse momento e sairmos melhores e bem dele. E é esse o nosso desafio, dos operadores do direito, do Poder Judiciário, nós aplicarmos as soluções adequadas e sairmos melhor do que recebemos esse momento trágico. Muito obrigado para aqueles que me acompanharam. Ministro, parabéns pela palestra, podia ser 2 horas de palestra, eu fiz diversas anotações aqui, daria um grande debate. Nesse final, eu queria fazer um comentário rápido,
já que nós não temos o tempo, sobre essa parte final da palestra, a questão da atualização das normas de recuperação judicial. A pandemia, ela traz uma experiência que será inédita no Brasil, porque muitas empresas em dificuldades, e vejo uma observação que é minha pessoal, os empresários brasileiros ainda têm um preconceito muito grande com a recuperação judicial, ainda com aquela leitura da antiga lei de falências, enfim, quando, na verdade, a recuperação judicial pode ser uma grande solução, uma grande oportunidade para todos. Nosso desafio, ministro, é fazer que as normas de recuperação judicial, na minha opinião, elas têm que chegar ao pequeno empresário, ao médio empresário, que talvez ainda não tenha a noção de que ele tem esse instrumental. Eu quero lhe agradecer, lhe dizer que a pandemia nos traz muitas dificuldades, mas também nos traz oportunidades. A gente não teria a oportunidade de ter um congresso tão grande e com a participação de tantas conferencistas ilustres não fosse a pandemia. Então, eu concedo a palavra para Vossa Excelência se despedir e muito obrigado por tudo. A Bahia lhe convida, quando acabar a pandemia, para uma palestra presencial. Muito obrigado. Eu torno a dizer da minha honra de ter participado desse histórico congresso, né? Que eu já venho participando há muito tempo de todos esses congressos nacionais da ordem, que é um marco na participação da advocacia na cena brasileira. E agora, ainda mais, fico honrado de poder participar desse histórico congresso, maior de todos, realizado de maneira por videoconferência, de maneira virtual, o que não perde em nada a quantidade de informações, o debate. Claro que seria muito melhor a nossa possibilidade do convívio fraterno, da troca de ideias, do debate, mas também é a forma que arrumamos para poder não esmorecer, continuarmos firmes nessa luta, porque eu acho que nós estamos caminhando aí para a reta final e, em breve, podemos voltar aí a aceitar o seu convite e irmos lá à Bahia para fazer esse debate ao vivo. Muito obrigado pela atenção que me ouviram. Obrigado, ministro. Agradecemos as ilustres participações do presidente do Conselho Seccional da OAB da Bahia, Dr. Fabrício de Castro Oliveira, na presidência da mesa dessa conferência magna, e do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, sobre a elevada palestra que ministrou de tema Futuro dos Direitos das Empresas. Agradecemos as participações e esperamos tê-los em breve conosco.